Olá a todos, eu sou Sandro Cavalero, oncologista clínico em Belém do Pará. É uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho o conhecimento com vocês. E parabenizo a organização do evento por mais este ano, de um evento que já faz parte do calendário da Oncologia Nacional. Coube a mim hoje falar um pouquinho sobre o papel da capecitabina na doença residual do tumor triplo negativo. Então vamos aos fatos, vamos aos dados. Estes aqui são os meus conflitos de interesse que, particularmente para esta aula, eu não tenho nenhum conflito de interesse. Mas eu gostaria já de desabafar como é que eu me sinto. O principal concorrente é o Olaparib, e parece aquela luta entre Davi e Golias, né? Porque o Olaparib tem todo um apelo, e a gente vai explicar exatamente que apelo é este. Por que eu me sinto assim? Bom, primeira coisa, a capecitabina, ela foi apresentada inicialmente em San Antônio em 2015, ou seja, já tem 6 anos da apresentação. Obviamente que a gente está falando deste cenário, a capecitabina é muito mais antiga que isso, e ela foi publicada 2 anos depois no New England. Enquanto que o Olaparib, ele foi apresentado e publicado este ano, no mesmo ano. Então a gente já tem algo novo. E a gente sabe que a gente sempre se dedica, o nosso olhar sempre para novidades. Tá? E sem contar o mecanismo de ação. O Olaparib, por ser um inibidor de PARP, então a gente tem toda uma fisiologia toda bonita, parece até um filme hollywoodiano, o mecanismo de ação do Olaparib. Então a gente tem todo este chamativo a favor do Olaparib. Ok, mas vamos aos fatos. Às vezes é melhor a gente olhar com um olhar um pouco mais cético em relação aos dados. Bom, CreateX, só para a gente lembrar do CreateX, a grande maioria já sabe, mas eram pacientes submetidos à quimioterapia neoadjuvante, realizaram cirurgia, e os pacientes que tiveram doença residual ou linfonodo positivo, eles eram randomizados para receber o tratamento padrão ou capecitabina. Mas eu gostaria de lembrar que o tratamento padrão, nesse caso, era apenas para os pacientes receptores hormonais positivos que recebiam hormonioterapia. Quem não era receptor hormonal positivo, no caso, os triplo negativos, que é o objetivo da nossa aula agora, os triplo negativos não recebiam absolutamente nada. Então, era capecitabina versus segmento. Tá? Muito bem, vamos aos dados do Olaparib neste cenário. Gravem bem esses dados. Veja, o HR do Olaparib em sobrevida livre de doença invasiva é de 0,58, com uma diferença absoluta de 8,8%. Perfeito. Quando a gente passa para o CreateX, qual é o HR exatamente em sobrevida livre de doença? Perdão, o HR de sobrevida livre de doença é exatamente o mesmo 0,58 que a gente viu no Olaparib. E quando a gente vê a diferença absoluta de um braço em relação ao outro em 3 anos, é exatamente 8,8%. Exatamente igual aos dados que nós temos do Olaparib. Muito bem, mas espera lá, Sandro. A gente tem ganho de sobrevida global no Olaparib. Sim, concordo. Inclusive com a HR de 0,68 e com uma diferença absoluta de 3,7%. Isso é o que nós temos no Olaparib. E o que nós temos na capecitabina? Um HR para o triplo negativo, especificamente no subgrupo do triplo negativo, um HR de 0,52, ou seja, um HR que chega a ser até melhor. E com uma diferença absoluta também superior ao que nós temos no grupo do Olaparib. Ok, não podemos comparar estudos diferentes, concordo plenamente com isso. Mas quando a gente não tem o estudo cabeça a cabeça, head to head, é o que nos sobra é fazer essas comparações, pelo menos para que a gente avente algumas hipóteses, algumas possibilidades. Muito bem. Agora, a gente tem um grande problema no CreateX, tá? A toxicidade. Realmente, vejam, eram 8 ciclos com uma dose realmente de 2.500 miligramas dia, e que menos de 40% dos pacientes conseguiram cumprir os 8 ciclos, ou seja, menos de 40%, mais de 60% interrompeu antes de concluir. Mas o Olaparib, também a gente tem uma toxicidade considerável. Veja, 1/4 dos pacientes tiveram toxicidade acima de grau 3.
Então, e para quem usa olaparib sabe, bem tolerado sim, mas existem alguns pacientes e a gente tem que ter um cuidado sempre nos ajustes de dose. Ok, capecitabina é muito tóxico, né? Mas como já dizia Einstein, loucura é querer resultados diferentes fazendo exatamente tudo igual. Então, a gente começou a pensar de uma maneira diferente, como os grandes pensadores do nosso século, e resolvemos fazer coisas diferentes. Ok, isso é apenas para chamar a nossa atenção. A gente tem o estudo SISUK, também oriental, tá? É um cenário um pouquinho diferente. Os pacientes iniciais, eles eram randomizados para... Tinha um paciente que fazia o tratamento padrão completo. E qual era o tratamento padrão completo? Cirurgia, quimioterapia neoadjuvante ou adjuvante, radioterapia. Ele fazia o tratamento completo. E esses pacientes eram randomizados para manutenção com capecitabina ou sem nada. Só que qual é o chamativo deste estudo? É que esta manutenção, a dose da capecitabina era muito inferior, 650 miligramas, de uma maneira contínua, 2 vezes ao dia, mas contínuo, sem interrupções. E nós tivemos, sim, um ganho de sobrevida, seja sobrevida livre de doença, como a gente pode ver aqui. Tivemos um ganho de mortalidade de doença específica em relação à capecitabina, mortalidade específica de doença à distância ou metástase. Isso tudo foi superior à capecitabina. Ok, mas são cenários diferentes. Mas o que chama a nossa atenção? Embora seja superior, mesmo sendo superior, a gente ainda teve uma redução considerável da toxicidade. Toxicidade grau 3 basicamente se resumiu à síndrome mão-pé e com menos de 8% dos pacientes tendo essa síndrome mão-pé grau 3. Então, nós já começamos a pensar diferente, uma dose diferente, talvez a toxicidade seja diferente. Mas todos esses estudos são orientais, sabe? O que é que eu tenho no estudo ocidental, na minha população ocidental? Bom, esse ano foi apresentado o estudo EcoGap Cream 1131, também num cenário um pouquinho diferente, braço controle diferente. Eles fizeram até uma análise pelo PAN50 para separar os pacientes com subtipo molecular basal, que talvez sejam esses pacientes que têm melhor resposta à cisplatina, e eles queriam mostrar que a cisplatina era superior, quer dizer, eles que tentaram mostrar que a cisplatina era não inferior à capecitabina, mas quem sabe até mesmo superior. Mas algo para chamar a atenção, qual foi a dose da capecitabina, também inferior ao estudo KTX, 1.000 miligramas 2 vezes ao dia, pelos mesmos 14 dias, folgando uma semana. E para surpresa, foi o seguinte, a platina não conseguiu mostrar a não inferioridade em relação à capecitabina. Tá? Isso nem mesmo na população global, que era toda triplo negativo, e nem na população, na subpopulação apenas do subtipo basal. Então, a platina não conseguiu se mostrar, né, uma superior, muito menos não inferior, mostrando ainda um papel, sim, considerável da capecitabina. E o mais importante, a toxicidade, mais uma vez, a toxicidade foi extremamente melhor do que o que a gente observou no CREATE-X, com bem menos toxicidade de grau 3 e grau 4. E lembra que quando eu falei no CREATE-X que menos de 40% dos pacientes concluíram todo o tratamento? Aqui a gente atingiu 80% dos pacientes concluindo o tratamento. Então isso é algo a se pensar. Muitas vezes a gente não prescreve a capecitabina pensando seja numa toxicidade muito alta, então a gente pode realmente fazer, pelo menos levantar a hipótese que talvez a gente consiga ajustar. Lembra que platina não é superior ao fazer a capecitabina. E quando a gente vai pesar outros fatores, é melhor a gente nem conversar. Quando a gente fala de preço, e obviamente peguei apenas as marcas, se a gente for para genéricos, ainda a gente encontra um preço mais baixo, mas veja a diferença de preço em relação aos dois. Tudo bem que preço é muito diferente de valor, o valor que a gente entrega, tá? Não estou tirando os méritos do nosso concorrente, do olaparib, que é uma droga fantástica, mas sim apenas levantando a hipótese, levantando pelo menos uma pulga atrás da orelha, tá? Para quem não tem acesso, para ver que as coisas não são, nosso cenário não é tão feio assim, não é tão contrário assim. Mas a verdade é que na hora que a gente vai ter que escolher qualquer tratamento, é essa a nossa vida como oncologista. Parece aquele equilibrador de pratos, onde a gente tem que levar em consideração sobrevida, controle de sintomas, toxicidade, comorbidade, preferência, acesso, sequência,
custo, até mesmo a operadora de saúde, a gente tem que levar em consideração, porque o mais importante, o meu paciente só vai receber esse benefício se ele receber a droga. Então, a gente tem que oferecer para o nosso paciente o melhor tratamento, mas também ele tem que receber, de qualquer forma, algum tratamento, seja ele qual for. E para concluir, a gente fica a nossa reflexão. Inovador versus conservador. A gente sabe que a inovação tem todo um apelo e a Olaparib realmente foi uma droga inovadora, tem resultados bem interessantes. Mas se a gente olhar com uma visão mais cética, a gente percebe que o nosso filósofo Sérgio Reis tinha razão. Não interessa se é coroa, que é a nossa capecitabina, panela velha, que realmente faz comida boa, mas ela estará aí, pelo menos no nosso arsenal terapêutico também. Muito obrigado a todos e vamos ficar para a discussão.